Eu peço, por gentileza, abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: comerei eu, pois o filho Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra de vacas em tuas mãos, diz, e vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé o sacrifício, e te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Vês, pois, Samuel que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram a encontro tremendo e disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os filhos, e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Podemos assentar, glória a Deus, aleluia. E nós, quando estamos nessa caminhada de pregar, chega um tempo que até conversando normal, tu fala pregando. Até no meu trabalho eu tenho tentado me equilibrar para falar um pouco mais reduzido. Aí ele fala: tu pensa que está pregando, mas que a gente que é meio pentecostal, e às vezes eu tento falar um pouco mais manso, mas Deus, ele é fiel em tudo. Queridos, o versículo ao qual nós lemos, ou esse livro de Samuel, aqui estamos no período dos reis, o império dos reis, mas nem sempre foi assim. Desde o começo, nós vemos que Deus, ele tinha o seu propósito, e às vezes o propósito de Deus começava com uma pessoa. Independente do cenário, por mais idólatra, pecaminoso que estava, Deus ali no meio, ele não olhava e via alguém, ele falava: ainda pode ser o meu instrumento. A Bíblia diz que num tempo que a terra estava corrupta, em idolatria, em pecaminosidade, a Bíblia fala que ele atenta no meio daquela nação, e no meio ali ele olha e vê Noé justo diante de si. A Bíblia fala que no meio de um povo idólatra, ele olha e vê Abraão. No capítulo 12 fala: Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ali era o período dos patriarcas. Através de Abraão, Deus, ele faz uma promessa de uma grande nação. Deus faz uma promessa de um grande povo. Deus faz uma promessa que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aleluia! É uma promessa feita a alguém que transpassou anos, séculos, milênios e tem nos alcançado até no dia de hoje. Aleluia! Não abre a tua boca para dizer que a tua família é amaldiçoada. Não abre a tua boca para às vezes planejar dentro do teu lar. Mas fala: Senhor, em ti, na promessa de Abraão, eu creio que a minha família, ela é abençoada. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Através de Abraão, Deus, ele faz uma grande promessa. Deus, ele cresce o povo numerosamente, nós bem sabemos. Deus já havia alertado Abraão: porém essa tua descendência, ela vai ficar cativa, mas eu hei de libertar com mão forte. A Bíblia fala que o povo cresce. Depois de Abraão vem Isaac, vem Jacó, e por aí que ele vai estendendo a geração, ao tempo que o povo vai parar lá dentro do Egito por causa da fome. O povo cresce, se multiplica. José era governador, José era conhecido, José tinha autoridade ali dentro, mas a Bíblia fala que José, ele morre, ele ainda faz uma promessa para o povo, realizar uma promessa: quando eu morrer, quando vocês saírem daqui, leve os meus ossos junto com vocês. E aí morre também o rei do Egito. Não conhecia José, não conhecia a história. Aleluia, eu sempre falo, uma das coisas mais ruins é quando alguém não te conhece,
não sabe de onde tu veio, não sabe o preço que tu já pagou, não sabe o que tu passa, o teu esforço, e ainda vem para apontar, para caluniar, para falar coisa, mas não conhece a tua trajetória. A Bíblia fala que por conta disso, aquele outro rei do Egito olha e vê o povo multiplicando. Olha, esse povo vai querer voltar contra nós. É quando coloca um jugo pesado sobre o povo. Coloca o povo a trabalhar dobrado. E aí é quando o clamor do povo chega até Deus. Nós bem sabemos que havia um homem com o nome de Moisés que foi criado dentro do palácio. E mesmo assim ele recusava ser chamado filho da filha de Faraó. Quando ele foge de lá 40 anos, vai para o deserto, passa mais 40 anos. Deus olha para Moisés e através de uma sarça ardente começa a falar com ele. Moisés com 80 anos. Mas ele avancei, eu já estou lá com 32. Meu Deus, já passei dos 40. Meu pai, já estou encaminhando para os 60. Aleluia. Aí Deus chama Abraão lá quase 100 anos já. Aí Deus chama Moisés com 80 anos. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Vou te levar para tu ser o libertador. E aí a gente vê que às vezes nós botamos tanta desculpa. Aí Moisés começa a falar: Senhor, mas chega lá, eu vou falar quem foi que me enviou. Fala, diz, o eu sou, te enviou. Aleluia. Mas Deus, quando eu chegar lá, o povo não vai dar crédito. Eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Deus. É tanto que Deus fala, Moisés, quem foi que fez a boca do mundo também não fui eu. Meu Deus. Aleluia. Mas para te ajudar, eu vou mandar o teu irmão Arão para falar por ti. E às vezes nós botamos tanta desculpa, aleluia, tanto empecilho. Mas Deus está falando, tu vai. Nem que eu envie auxiliadores, mas tu vai, aleluia. Moisés ele vai, o povo vem. Durante o deserto, Deus vem fazendo milagres, prodígios. Deus vem fazendo sinais. Aquele povo foi um dos povos que mais viu e viveu milagres. Porém, foi um dos mais incrédulos. Foi aquela geração. Ao ponto de nenhum deles, a não ser Josué e Caleb, entraram na terra prometida. E às vezes vemos em um tempo que as pessoas olham e falam assim: olha, se não tiver profecia, se não tiver revelação, eu não vou, eu não gosto, eu já senti isso na pele. Deus usa só na palavra, e eu ouvi dizer que as pessoas não gostou porque não teve revelação. Eu vi uma frase que diz assim que, por busca de revelação, Saul foi buscar uma necromante para revelar. Eles de hora que eu fico me questionando e pensando comigo mesmo. Porque ainda sou de um tempo, daquelas irmãs dos copos, do ciclo de oração. Já contei uma vez aqui, que foi meu irmão lá e ficou lá de beijinho com as meninas. No outro dia da semana vai para onde? Para o ciclo de oração. E naquele tempo as pessoas tinham medo de profecia. Aleluia. E aí o irmão fala, Deus está mandando dizer que menino crente não namora com menina descrente. Eu falei, não vou mais nunca. Aleluia. Eu sou de um tempo que eu convidava colega para vir para a igreja e eles falavam assim, ó, lá tem revelação, eu falei, não vou não. Mas hoje está ao contrário, as pessoas correm em busca de revelação. As pessoas vão em busca de ver o que ele quer revela, elas vão em busca, eu conheço pessoas assim. As pessoas já não têm mais medo, temor de revelar aquela que ela faz no oculto e não escondido. Aleluia, nós estamos nesse tempo. Aquele tempo dos profetas de Acabe, que só revelava aquilo que ele queria. Quando levantava o Micaías, batia frente. E agora, queridos, Deus passou o tempo dos patriarcas. Depois de Josué, que Moisés havia morrido, Deus chama Josué. E às vezes nós temos aquele aspecto apenas do Josué da tenda. Apenas daquele Josué que quando Moisés subiu o monte, ele ficava lá perto da arca, cuidando das coisas. Mas a Bíblia fala a respeito do Josué, que era um homem de guerra. A Bíblia diz que quando o exército de Israel foi guerrear, Moisés subiu o outeiro. E ele levantou as suas mãos, enquanto ele estava com a mão estendida, o exército de Israel estava prevalecendo. Josué estava na frente, na direção da batalha. Porém, quando as mãos de Moisés cansavam, o exército de Deus começava a perder a guerra. E o que acontece? Agora vem Arão e vê uns, bota uma pedra debaixo de Moisés. Cada um segura na mão dele e a mão ficou estendida. O exército de Deus venceu. Quando eu olho para aquela pedra, a Bíblia
diz que Jesus foi a pedra angular e foi rejeitada pelos homens, mas aquela pedra debaixo de Moisés foi abaixo do sustento dele. Cristo é essa pedra. A Bíblia fala que quando Jacó estava fugindo de Esaú para não ser morto pelo seu irmão por tomar primogenitura, ele pega uma pedra, coloca como travesseiro e ainda dorme e vê a visão dos anjos subindo pela escada. Essa pedra é Cristo que nos dá descanso nos momentos difíceis. Aleluia. Deus tem usado pessoas para sustentar o teu ministério. Assim como o Arão segurou na mão de Moisés, tem momentos que estamos assim, fraquejando, cambaleando, mas Deus levanta pessoas para te auxiliar. Aleluia. Deus levanta pessoas para ser intercessora na tua vida. Glória a Deus. Aí Elias fala assim: eu só fiquei eu. Deus falei, tem 7 mil aí para o Senhor. Está pensando que está sozinho. Está pensando que não aguenta mais. Aleluia. E Deus está enviando socorro. Aleluia. Eu creio, Senhor. Aleluia. Através de pessoas, através de situações, Deus ele tem uns meios. Eu creio. É verdade. Chega o tempo dos juízes. Aí tem juízes conhecidos como Salomão. Como Sansão. Juízes como Ruth, que trouxe livramento para o povo. Mas havia uma questão toda vez que aquela referência, que aquele líder morria, o povo voltava às suas antigas práticas. Isso me faz refletir o que tem muitas pessoas que estão com o coração voltado apenas na liderança, mas não em Deus. Se a liderança falhar, não quer mais saber de nada. Se a liderança cair, não quer mais saber de fazer as coisas para Deus. Está voltada apenas para a liderança. Caiu, não quero mais ser crente. Eu não quero mais ir para a igreja, não quero mais orar. É assim mesmo. Aleluia. Aleluia. Um exemplo mais simples: se um líder não vir para a igreja, muitos não vêm. Ah, o pastor da última não. Eu falo de uma forma geral. O tempo dos juízes. Aí chega um tempo que o povo fica meio ao descaso. Não vê mais falando de líderes. Aí chega um tempo agora que está ali Eli e os seus filhos que servia ainda no templo. Ali dentro estava que a corrupção por parte dos filhos de Eli. A Bíblia diz que Eli sabia de tudo, mas não tomava providência. Mas Deus estava ali agora preparando Samuel através do lado de uma mãe que orava. Deus estava preparando Samuel através da oração de uma mulher que talvez não só lá no templo de Siló podia adorar de ano em ano, mas dentro da sua casa. E quando chega ainda que bater nos lados, aleluia, Deus já estava trabalhando. Senhor, se tu me dá um filho homem, um filho varão sobre a sua cabeça, não vai passar navalha. Sobre ele não vai beber bebida forte. Já estava fazendo um voto de Nazireu exclusivamente para Deus. E tem mais, eu vou entregar para o Senhor. Aleluia. O menino nasce, eles tomaram e levaram para o templo. Para nós entendermos o contexto quando nós lemos. Chega lá, ele é pequeno, Deus começa a falar com o menino Samuel. Ele não entende pela 4ª vez, quando ele é instruído por ali. Ele fala, porque o teu servo ouve. Deus anuncia a profecia de juízo que iria acontecer. E assim sucedeu. Ainda a arca foi levada. O tempo de Siló, a arca não estava mais lá dentro. A arca simbolizava a presença do próprio Deus. O templo estava lá, mas não tinha mais presença lá dentro, porque foi levada pelos filhos dele. É verdade. Mas Samuel cresce, vira um homem. O povo vivia um governo teocrático, era Deus que governava, era Deus que regia. E através de Samuel, Deus ele dava as coordenadas, ele falava, Samuel, profeta e sacerdote. O que Deus falava e revelava para o povo, oferecia sacrifício para Deus e instruía a nação. Isso me vai lembrar que talvez Saul não se incomodou de buscar a arca, porque tinha um Samuel que revelava. É verdade. Não me preocupe em orar, porque tem quem ora por mim. Eu não me preocupo em buscar a presença, porque tem quem busca por mim. Verdade, Aleluia. Já ouviu falar do irmão 6 horas? 6 horas por mim. Pedir oração é errado, mas você tem que orar também. É, meu Deus. A Bíblia fala, né? Se tem alguém enfermo, chama os presbíteros e ora. Mas você não pode deixar também de orar. Samuel cresce, o povo agora começa a olhar para as nações vizinhas. E eles começam a reparar que a nação vizinha, cada um tinha um rei. É igual aquele menino lá que Paulo prega, que está sentado na janela. Quem está na janela olha para dentro e olha para fora.
A nação começou a olhar que estava do lado de fora. A nação agora queria imitar o mundo. A nação agora queria imitar aqueles que não tinham compromisso com Deus. E fala: Samuel, nós queremos um rei que governe sobre nós. Samuel se entristece porque ele pensa: estão me rejeitando. Mas Deus fala: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Porque Samuel era apenas instrumento de Deus na terra. Quando o povo estava rejeitando Samuel, a unção de Samuel, o chamado de Samuel, estava rejeitando ao Deus que deu a unção, que deu o chamado, que chamou, que capacitou. Aleluia! Aleluia! Mas Deus atende o pedido. Aí vem Saul, da menor tribo de Israel, de Benjamim. Aí agora quem pede a jumenta vem procurar. Eu acho que Deus, eu creio que Deus ele tem os meios de fazer que aos nossos olhos está dando errado, e Deus está trabalhando em cima daquilo. Deus está trabalhando esse propósito. Já para pensar que Jesus fala assim: olha, vamos para o outro lado. E aí vem uma tempestade. Eu te falo: mestre, estamos quase morrendo, acorda aí. Porque tinha uma alma lá precisando de um gadareno. Aleluia, Deus. Aí vem Paulo e Silas pregando, é açoitado, jogado numa prisão escura, acorrentado os pés e mãos. Depois que eles logo, por volta da meia-noite, os cárceres se abrem. E agora tem um guarda lá querendo se suicidar, porque quando o fugitivo fugia, aquele que guardava tinha que pagar com a vida. E ele fala: não faça nenhum mal, porque estamos aqui. Ele fala: o que eu devo fazer para ser salvo? Porque se Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Tinha um propósito em meio àquela situação, carcereiro. A Bíblia fala que Paulo está sendo levado a prisioneiro vestido a Roma. Chega um furacão chamado Euraquilão, passa muitos dias ali, chega um entroncamento de água, que o barco fica preso ao ponto de se despedaçar. E agora alguém fala: vamos matar os escravos para não fugir. Mas por temor e amor a Paulo, alguém fala: não, aqueles que sabem nadar, vai nadando, os que não sabem, se agarrem em tábua do navio. E chega uma ilha chamada Malta. Quando chega lá, Paulo evangeliza. Paulo fala que mesmo tinha um propósito naquele barco se quebrar. Eu não sei o que tu está passando, mas eu falo que até nisso Deus tem um propósito. Aleluia! Aleluia! E ainda que não foi você, vai ser através de você, pela vida de alguém. Glória a Deus. Saul é levantado e constituído como rei. O ombro para cima, ninguém era mais alto do que ele. No capítulo 17, vamos ver aqui o palco de Davi contra Golias, mas eu não vou nem entrar nessa parte. A Bíblia fala que Saul é constituído como rei. E um dos princípios na obra de Deus é a obediência. Teve o princípio quando Deus criou o homem e a mulher. Foi: não coma daquela fruta. Não coma do fruto daquela árvore. Deus estava chamando a obediência. Por muitas das vezes Deus ele alertava o povo: é se me obedecer, se guardar os mandamentos, vocês vão comer o melhor dessa terra. E sobre vocês as bênçãos. Isso não vai nos lembrar para todos nós, se Deus já te falou, se Deus já usou pessoas, porque talvez estamos ainda na desobediência, agindo ao contrário da vontade, do propósito que Deus já anunciou. A obediência traz consigo bênçãos. Saul começa a desobedecer, começa a sacrificar, que era o ofício de Samuel. Deus deu uma ordem clara: vá lá nos amalequitas. Saul desobedece, traz cativo o melhor dos animais, ainda traz o rei Agag como refém. Desobedeceu a ordem de Deus. No capítulo 15, o reinado de Saul é arrancado. No capítulo 15, a unção de rei é tirada de Saul. Mas sabe o que me chama a atenção? Que quando a unção foi tirada, que Deus falou: Samuel, não fique orando, porque eu já rejeitei. Porém, ele ainda estava no trono. Ele não foi arrancado na mesma da hora. A unção foi tirada, mas Saul ainda se assentava na cadeira real. A unção foi tirada, mas Saul ainda estava no palácio. Tem muitas pessoas que ele fala, no modo geral, a gente vê isso. Que está, aleluia, numa cadeira alta, num lugar de destaque, mas não tem mais a unção de Deus na vida. Já foi tirado. Tem pessoas que estão no lugar de destaque, que representa, mas Deus já o rejeitou. Ele permanecia no trono. É quando chega no capítulo 16 que Deus fala: Samuel, vai até Belém. Aleluia, em Belém, até o palco do nascimento de Cristo. Anos depois.
Porque na casa de Jessé, mas na casa de Jessé, porque de lá eu tenho desprovido de um rei. Aleluia. Deus sabia que Davi estava no campo. Deus sabia que Davi estava cuidando das ovelhas do rebanho do seu pai. Mas a ordem era para ir na casa. Aleluia. Fiquei meditando bastante nisso. Daqui a pouco vamos entender um pouquinho. Falou: olha, toma teu vaso de azeite e vem. Aleluia. Deus está falando: vem, mas vem com azeite. Deus está falando: eu vou te enviar em lugar, mas eu quero que tu vá com azeite. Azeite sempre foi representação de multiplicação, de milagre. Aleluia. Enche teu vaso de azeite. Muitas das vezes nós estamos indo para muitos lugares sem azeite, infelizmente, dizendo, queridos, vamos no culto do lar. Às vezes vamos sem preparação, sem direção a Deus, sem um orar, nos revertir primeiro. Vamos fazer um propósito? Vamos de qualquer maneira. Vamos a tal lugar fazer uma obra missionária, evangelismo? Vou de qualquer jeito. Vai com unção, vai com azeite, vai com preparo, aleluia. Azeite simboliza também a ação do Espírito Santo de Deus. Ele fala: quando chega lá, se Saul saber, ele vai mandar me matar. Porque as pessoas às vezes querem matar aquele que tem unção, que ele leva azeite. Às vezes as pessoas olham aquele que leva azeite, ela sente raiva, ira. Jesus abre o livro de Isaías e fala: essa profecia se cumpriu porque Deus, ele me ungiu para pregar as boas novas. Os fariseus queriam matar. Aleluia. Os judeus queriam matar. Os líderes queriam matar. Porque aquele que leva azeite incomoda. Porque aquele que tem azeite, aleluia, fala das coisas do céu e incomoda aqueles que só querem saber das coisas da terra. Fala: chega lá, tu fala que vai sacrificar, que foi o que ele fez, pega umas bezerras, chama Jessé, porque Jessé era o líder daquele lá, e sendo ele representante daquela família, os outros iam seguir ele. Quando chega lá, as pessoas temem, têm medo. Fala: é de paz a tua vida aqui, porque se Deus anunciasse juízo, iria acontecer. Naquele tempo que os profetas ainda transpareciam temor, e que as pessoas ainda tinham temor, que os profetas, os líderes de Deus ainda transpiravam reverência, e que as pessoas ainda tinham reverência, que ainda passava temor e as pessoas sentiam temor. O dia de hoje é tão estranho, queridos. Às vezes estamos aqui pregando e lá fora estão de outro jeito, e as pessoas olham, as pessoas nos observam. Deus está falando: tem que ser aqui, tem que ser lá fora também. E aí Samuel vai com o seu azeite, vai na casa de Jessé, oferece sacrifício a Deus. E aí quando fala passar os irmãos, Samuel, ele olha, ele vê logo quem é Eliabe. Eliabe tinha porte de rei. Eliabe tinha o porte de ungido. Mas não era ele. Tem gente que tem porte, tem aparência, mas não é. Tem gente que até parece que é, mas não é. É quando só Samuel não atende para a aparência. Porque eu já rejeitei um assim. Deus não olha como um homem vê. O homem vê o exterior que está por fora, mas só Deus é capaz de decidir como está a tua alma. Só Deus sabe como está por dentro. Quantas pessoas estão rindo por fora e chorando por dentro. Quantas pessoas estão bem aparentemente, mas por dentro está só os cacos. Deus, ele conhece. Ele te conhece como tu está aí por dentro. Aleluia. E o Deus que conhece, ele tem providência. Aleluia. E aí passa os irmãos tudo e fala: não tem mais ninguém. Acabou-se os mancebos. Mas ainda tem um que está lá no baixo, manda chamar, porque ninguém vai se acertar à mesa enquanto ele não chegar. Imagina alguém correndo lá e fala: deixa eu cuidar das ovelhas, vai lá que ele está te chamando, tem um profeta lá. O interessante é que Deus, ele não fala, não revela qual era o propósito da unção. Deus fala: Samuel, tu vai lá, eu não te mostrar aqui ainda, mas tu chega lá e eu vou te mostrar. É que ele falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parede, vai para a terra que eu ainda te mostrarei. É como se fosse 50-50. Olha, eu vou falar aqui a metade, a outra metade, tu tem que crer, é a tua fé.
50% é a minha promessa. O outro 50% tem que ser você crer, acreditar e ter fé que isso vai se concretizar. Eu vou te mostrar quando tu chegar lá. Aí quando chega lá, os moços aí atrás de Davi. É quando Deus fala, é isso aí. Para ungir. E aqui entra e fica meditando. Se Deus sabia que Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas, por que enviou o profeta lá na casa? Porque a unção tinha que ser lá dentro da casa, não foi no pasto. A unção de Davi, de certa forma, foi secreta, para não saber. Porque tem unção que Deus quer, não é que as pessoas ali fora vejam, é que as pessoas dentro de casa vejam que Deus tem unção para a tua vida. Não é por de fora, às vezes é incrédulo, é por de dentro. Diz que Deus está falando, a unção tem que ser na frente dos irmãos, dos pais, para ele ver, aleluia, que tu és o meu escolhido, que eu tenho unção para a tua vida. Não é por de fora, às vezes por de dentro, que às vezes é os mais incrédulos. Salmo 23, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Se você fazer a analogia, a mesa estava preparada na presença de quem ali naquele momento? Quando ninguém vai se sentar à mesa enquanto o menor não chegar. Deus estava falando, olha, a unção é aqui para dentro, porque às vezes vaso de casa é rejeitado. Vaso dentro de casa, eu falo da forma geral, não é aqui só não, é dentro do nosso lar mesmo. Não tem valor, não tem referência. Quando Deus fala assim, através de Eliseu, vai pedir vasilhas emprestadas, muitas, não poucas, mas o azeite estava dentro da onde? Da casa da viúva. O vaso que encheu os outros estava lá dentro da casa dela. Os outros que pegou de fora foi só para ser cheio. Deus está falando, profeta de casa ainda tem honra. Ainda que não seja pelos homens, mas tem honra que vem dele. É desprezada, é dentro de casa, aleluia. Mas Deus está falando, eu tenho unção, e aqueles que estão dentro vão ver, vão ter que saber, vão ter que contemplar, aleluia, que eu é que tenho bênçãos reservadas para você. Aleluia. Meus irmãos sabiam qual era a unção que estava sobre Davi, porque depois que ele vai lá para o arraial, onde os irmãos estavam ganhando, ele disse, tu vem para cá, vem sabendo qual é a tua natureza. Não foi revelado qual era o propósito da unção. Tem uma unção que está sobre a minha e a tua vida, que eu não tenho noção do tamanho que é. Deus tem derramado um som sobre a nossa vida que às vezes nós nem imaginamos qual é a área que essa unção vai abranger. Deus, ele tinha unção de rei para Davi, mas da mesma forma que Saul não foi tirado do trono de imediato, Davi também não foi inserido lá no trono de imediato. Existe um período de preparação. Existe um período de paciência. Existe um período de espera. Aleluia. Aleluia. Há quanto tempo Deus já te falou algo? Eu era criança. Eu estava no ventre da minha mãe. Se for contar, eu tenho promessa que eu tinha aqui de 13 anos, 15 anos. Hoje, pela graça, já estou com 32. É o período. Mas Deus vai concretizar. Então, somente nós devemos andar conforme a vontade dele e obediência. Aleluia. Para nós já irmos para a parte final, queridos. Eu fiquei meditando, então eu pego o versículo, leio 3, 5, 10 vezes. Leio, releio. Com atenção, pausado, fazendo pergunta ao texto. E eu fiquei meditando quando Deus falou, olha, Samuel, vai na casa de Jessé, porque lá eu tenho desprovido de um rei. Só que eu olhando ali, eu acredito que aquela promessa ali de um rei não foi somente para Davi. Aleluia. Aleluia. Cristo, ele é um cumprimento da promessa Pai. de Davi. Aleluia, Deus. Já tinha sido dito que Deus daria uma lâmpada da geração de Davi que não queria se apagar em Israel. Aleluia. Quando Jesus vai passando por Jericó, fala que na beira do caminho havia um homem cego. E ele gritava o que? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Glória a Deus. Quando fala assim, eu imagino Deus falando de outra língua.
Samuel vai na casa de Jessé, porque é dessa família, é dessa linhagem que vai se levantar o verdadeiro rei. Samuel vai na casa de Jessé, porque é dessa genealogia, aleluia, que eu tenho escolhido um rei. Aleluia. E aí, para nós sabermos como ele veio da genealogia de Davi. Aí na placa dele, na crucificação, quando botarem a sentença, esse é Jesus, o rei dos judeus. Muitos olharam e se indignaram, não coloca que ele é rei, mas que ele disse, mas era pura verdade. O momento ali era momento de crucificação, então vamos ver de outra forma em Apocalipse, quando fala que ele vem e no seu manto, nas coxas direita, está escrito que ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus, ele não errou algo quando te escolheu. Aleluia. Deus, ele não se enganou quando disse que era você, quando ele falou que ia ser Moisés, que era Jeremias, que era Ezequiel, que era você dentro da tua casa. É você mesmo. Aleluia. Aleluia. Deus ainda tem muito azeite para derramar na tua vida. Tu ainda tem muita lenha para queimar nessa caminhada, aleluia. É como ele falou para Elias: levanta, come e bebe, porque longa é a caminhada, não acabou. Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Eu imagino por quantas vezes Deus já enviou o seu anjo nas nossas casas. Talvez os irmãos de Davi estavam ali de pé por causa dele, assim como os irmãos de José estavam de pé por causa de José. Tem muitas pessoas que pensam que não precisam de você, mas são dependentes das orações que você faz pela vida dela.